Muito bom dia a todos os órgãos de imprensa e jornalistas presentes na sala. Sejam todos bem-vindos a apresentação de mais um briefing semanal. Estamos no Ministério da Economia e Planeamento, na sala de imprensa Carlos Rocha de Lolua. Hoje em Luanda, onde estamos, dia 17 de agosto de 2021. Estamos aqui para olhar para os temas que marcaram a última semana no domínio da economia. Para o efeito, temos presente Sua Excelência o Sr. Secretário de Estado para a Economia, Dr. Mário Caetano João. Ladeado está o Secretário de Estado para as Finanças e Tesouro, Dr. Otaniel dos Santos. Vamos então passar a palavra para o Secretário de Estado, Mário Caetano João, para fazer a apresentação do briefing semanal. Sua Excelência. Exato, muito obrigado. Estaremos então aqui aos telespectadores, passando aquilo que foram as principais atividades que nortearam as ações do Ministério da Economia e Planeamento. Portanto, eu vou passar em revista aquilo que foram as principais ações e depois vamos nos dedicar um bocadinho mais ao tema deste briefing. Nós tivemos na semana transata 156 ações de capacitação. Também recepcionamos 2 pedidos de acesso ao crédito. Infelizmente, não vimos qualquer tipo de aprovação de projetos na banca comercial. Vimos a realização de 3 feiras a nível nacional, com aproximadamente um volume de 80 milhões de kwanzas em transações. No que toca ao mercado interno, vimos 787 novos produtores a serem registados no portal da produção nacional. Portanto, hoje contamos já com mais de 15 mil destes produtores registados e para o tema desta semana, nós temos a complementariedade entre os 2 programas, que é o programa de privatizações e o programa de apoio à produção, diversificação das exportações e substituição das importações. Aqui dizer que temos já 35 empresas do setor produtivo que foram privatizadas, isto num montante de 371 mil milhões de kwanzas. Portanto, o tema da semana é a complementariedade entre os 2 programas. Nós, para o efeito, convidamos aqui o Secretário de Estado para as Finanças e Tesouro, pelo que agradecemos, não é, pela visita e para que nos possa brindar com aquilo que são também algumas ações que estão a ser levadas a cabo a nível do Propriv. Muito obrigado. Sr. Secretário, se faz favor. Obrigado, Sr. Secretário, estimados distintos jornalistas, estimados presentes. Nós, na qualidade de coordenador do grupo técnico da Comissão Interministerial de Implementação do Programa de Privatizações, viemos aqui fazer uma breve súmula daquilo que são então as ações que estão a ser desenvolvidas no sentido de privatizar as empresas que estão afetas ao setor produtivo e que, de alguma forma, impactam no programa Prodesi. Com isto, do total de empresas que constam tanto do programa de privatizações, aprovado pelo Decreto 250/19, de 5 de agosto, temos um universo de 87 empresas que estão afetas ao setor produtivo. São empresas que estão ligadas muito diretamente a estes setores, digo, setor da agroindústria, setor industrial e o setor da agroindustrial também. Do total dessas empresas, portanto, temos 50 que estão em vias de começarem a operacionalizar e 37 que estão em operacionalização. A distribuição geográfica destas empresas é um pouco por todo o território nacional, sendo que mais 50% destas encontra-se aqui na província de Luanda. Os procedimentos que foram utilizados até então para a privatização destas empresas foram essencialmente 2, o leilão eletrónico e o concurso público, né, que são tanto os procedimentos que foram utilizados para que essas empresas pudessem passar para a esfera privada.
modalidade de privatização destas empresas. Portanto, tivemos aqui empresas ligadas a vários setores, portanto, a alienação de ativos, concessão de direitos de exploração e alienação das ações representativas do capital social. Estas foram, portanto, as três modalidades utilizadas, sendo que as empresas estão afetas àqueles setores de atividades que inicialmente referimos, agroindústria, agropecuária, agroindústria e indústria, não é? Depois, apresentamos também para partilhar com os seus jornalistas, tanto um total de empresas que estão operacionais e que fazem parte do programa de privatizações, num total de 37 empresas. Empresas essas que têm uma capacidade bem definida e do ponto de vista daquilo que era o nível de força de trabalho, afeta elas num número superior a 4 mil postos de trabalho que estas empresas neste momento detêm, e uma parte delas foi já privatizada, como foi referido aqui pelo seu secretário, Dr. Mário João. Também, por outro lado, trazemos aqui o estado dos processos de privatização. Estes processos de privatização, como dissemos, tem como base aquilo que é o universo de empresas do setor produtivo, que são as 87, e a sua distribuição, neste momento, é a que se apresenta, tanto tendo 35 empresas já privatizadas, 33 empresas cujo processo de privatização está em curso, e 19 empresas cujo processo ainda não teve início. Relativamente aos anos em que estes processos tiveram lugar, portanto, damos aqui nota que o ano 2020, independentemente da situação mais desafiante que o país viveu, foi o ano em que registrou o grande número das privatizações das empresas do setor produtivo, no total de 30. E as outras 5 foram privatizadas no ano de 2019, início do programa de privatizações. Do ponto de vista da arrecadação e do ponto de vista do compromisso, o total comprometido com a venda destas empresas e ativos foi de 371 mil milhões de kwanzas, sendo que estão neste momento pagos mais de 21 mil milhões de kwanzas, sendo que na ótica do compromisso, todos os outros valores estão com prestações vencidas, uma no montante de 10 mil milhões de kwanzas e valores por receber, de acordo com a contratação feita com os compradores dos ativos e das empresas, vamos recebendo ao longo de um programa, plano de pagamento que foi acordado. Portanto, estes valores estão dentro do calendário. Finalmente, aqui fazer uma referência muito rápida sobre o estado das empresas privatizadas, sendo que a maior parte delas está operacional e algumas delas ainda em fase de reestruturação para entrarem em atividade. Portanto, relativamente a este programa, seria, grosso modo, para o setor produtivo, as informações que poderíamos aqui partilhar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário. Portanto, vimos aqui o universo de empresas do setor produtivo a serem privatizadas. Portanto, começamos no universo de 87. Vimos já que 35 destas já foram privatizadas, portanto restam ainda 52, e nós, assim que essas empresas são privatizadas, elas passam para a esfera da economia, e é aí onde é que nós gostaríamos de nos debruçar um bocadinho mais sobre o ponto de situação dessas empresas. Temos estado a acompanhá-las, temos estado a ver de que forma é que podemos continuar a ser parceiros dessas empresas para que elas possam encontrar o seu rumo no mercado, quer interno, quer externo. Nós vemos, portanto, daquilo que foram as ações de privatizações, que as empresas privatizadas, elas territorialmente estão representadas em 11 províncias. Vimos também que foram assegurados ou criados 2.575 empregos, portanto, com estas 35 privatizações.
Vimos que destas 35 privatizações, 20 estão já em estado operacional e o valor da privatização foi de mais de 371 mil milhões de kwanzas. Vamos olhar agora um bocadinho mais por detalhe. Nós vimos que essas 35 empresas privatizadas, 23 são do ramo da indústria, 6 do ramo da agroindústria e 6 do ramo da agropecuária, portanto totalizando 35, e 20 estão operacionais, 15 estão ainda em fase de reestruturação. No que toca aos valores arrecadados, portanto, vemos que também no setor da indústria foi onde foram arrecadados mais valores, portanto, estamos aqui a falar numa ótica de compromisso, portanto, 302 milhões de kwanzas, 302 mil milhões de kwanzas para a indústria, 60 mil milhões de kwanzas para a agropecuária e 8 mil milhões de kwanzas para o setor da agroindústria. Olhando um bocadinho mais para os produtos que de facto estão a ser produzidos por essas empresas privatizadas, nós vemos que temos uma vasta gama de produtos que vão desde tubos de PVC, telhas metálicas, vedações de arame, transformação de produtos agroalimentares, até a produção vegetal e animal. Portanto, é uma vasta gama de produtos que estão a ser colocados no mercado. Aqui a destacar também a indústria têxtil, vimos também indústrias do setor têxtil. Aqui tivemos já também uma peça do Semiar, também que já se dedicou a uma dessas indústrias, que é a Testang 2, onde vimos que hoje tem já cerca de 150 trabalhadores e contando que o plano de negócio poderá levar a mais 150 destes trabalhadores, portanto, contando no futuro com cerca de 300 trabalhadores, tem já um consumo de aproximadamente 1.200 toneladas de algodão, contando que no futuro possa vir a consumir até 3.600 toneladas, e a produção de têxtil é de aproximadamente 250 mil metros de tecido, contando que possa vir a produzir no futuro próximo até 750 mil metros de tecido. Portanto, olhando para a distribuição dessas 35 empresas que foram privatizadas, 20 encontram-se na província do Luanda, como já foi aqui mencionado, que tem uma maior aglomeração. 3 estão na província do Bengo, assim como 3 também na província do Kwanza Norte, 2 na província de Malange e as restantes províncias seguem com um projeto respectivamente. Também vimos aquilo que são os principais desafios que essas empresas têm estado ainda a enfrentar e, portanto, são aqueles que estarão norteando as nossas atividades aqui no Ministério da Economia e Planeamento. Aqui a destacar questões ligadas com a logística, portanto, os novos operadores econômicos estão a dimensionar as atividades das empresas para uma melhor racionalização da logística, procurar ter recursos mais estáveis, como por exemplo aqui a energia e a água. Temos estado também a interagir com as empresas e estas a nos darem notas também que precisam para começar a sua atividade, principalmente naquelas que estão em reestruturação de algum capital circulante e, por fim, estão mesmo a passar por uma fase de reestruturação. Aqui dizer que uma das questões ligadas às unidades fabris é a produção em escala, não é? Principalmente a compra de matéria-prima em escala. E para isso nós estamos também a desenvolver uma série de atividades que visam fomentar a produção de matéria-prima, portanto, visam fomentar a produção dessas matérias-primas que vão alimentar as indústrias fabris que acabam de ser privatizadas. Portanto, estamos a olhar para toda a cadeia e são basicamente estas as notas, o tema basicamente do nosso briefing de hoje. E estamos aqui disponíveis então para quaisquer perguntas que possam vir a ter. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado Mário Caetano João. Foi apresentado aqui um briefing do que mais importante aconteceu na semana transata em termos de economia e foi também feita aqui a apresentação pelo Dr. Otaniel dos Santos, Secretário de Estado para as Finanças e o Tesouro, um ponto da situação sobre o PROPRIV, Programa de Privatizações e Ativos do Estado, sobre o estado das empresas e todo o trabalho que se tem feito nesse sentido. Nós gostaríamos de saber do que ouviram, se há algumas questões a serem postas. Se não, tenho uma questão aqui, por favor. Pode dizer o seu nome, o órgão que representa e colocar a questão. Meu nome é Hermenegildo Manuel e sou jornalista da ANGOP. Eu tenho duas questões. A primeira vai para o Dr. Otaniel. Está relacionada à componente dos valores recebidos. Eu gostaria era perceber, o doutor diz-nos que dos valores previstos para receber, o Estado previa receber 371 mil milhões de kwanzas e recebeu apenas 21. É exatamente essa informação? Se sim, por quê? Por que razão é que do valor previsto apenas conseguiu-se arrecadar este valor, tendo em conta a privatização destas 35 empresas? Ao Dr. Mário Caetano João, que eu gostaria de perceber o que se passa com o PRODES. Nos últimos tempos temos estado a aprovar menos, temos menos aprovações nas últimas semanas, estamos nessa intermitência, semana aprovamos, semana não. O que é que se passa de concreto? O setor produtivo pede financiamento e volta e meia o PRODES fica na intermitência, ora sente, ora paga. O que é que se passa de concreto com as aprovações ao nível do PRODES? Obrigado. Muito obrigada pela questão. Vamos começar, Dr. Mário Caetano. Ok, muito obrigado. Não, com o Prodese não se passa nada. Nós, não é o Prodese que aprova, isso é a banca comercial. A banca comercial teve uma avalanche de projetos nunca jamais vista no passado, principalmente no ano transato, e esgotou, vamos assim dizer, aquilo que é o grosso, não é, daqueles operadores econômicos que estavam preparados para entrar para o mercado financeiro bancário, não é? Temos aqui que dizer que houve uma grande avalanche e a banca também correspondeu proporcionalmente. O que estamos a ver agora é que aqueles grandes projetos estruturantes estão cada vez menos a fluir para a banca comercial. Outros têm menor capacidade de maturação dos projetos, mas aqui gostaríamos de dar nota que também estamos a acompanhar este processo. Temos ainda cerca de 100 projetos ainda na banca por aprovar, estão lá dentro. A banca tem cerca de 40 dias, de acordo com o Instituto 7/20 do BNA, tem 40 dias para aprovar, portanto temos que dar também espaço à banca para que possam olhar para os projetos, interagir com os promotores. Em muitos casos, os projetos também voltam para serem melhor amadurecidos. Nós acompanhamos os promotores. Por outro lado, nós, Ministério da Economia e Planeamento, estamos a trabalhar já em estratégias que visam ser catalisadoras de um aumento da produção, de um aumento do financiamento da produção nacional. Portanto, estamos neste momento a interagir com os governos provinciais para vermos aqueles projetos estruturantes que são necessários nas províncias. Estamos a ver também as unidades fabris, que se encontram um pouco por todo o país e que precisam de produção em escala. Estamos a ver a cadeia de valor, portanto, não só a produção de produtos para o mercado, mas também
queremos ver a interação, principalmente entre a produção vegetal e a produção animal. Portanto, sim, vamos tendo, digamos, algumas semanas, não são todas, são raras as semanas que trazemos aqui projetos não aprovados, aconteceu, mas são dinâmicas do mercado e nós estamos a acompanhar, estamos a interagir com a banca. Existem projetos que estão acima dos 40 dias, aqui gostaríamos de dar nota, existem projetos que estão acima dos 40 dias. Na semana antepassada, nós interagimos com uma instituição financeira bancária, exatamente para perceber o que é que se passa. E temos estado a receber feedback. As instituições financeiras bancárias têm estado a capacitar as suas áreas de crédito para que possam acompanhar melhor esta dinâmica. Portanto, essas são as notas que tínhamos a dar. E não sei se conseguimos responder a sua pergunta. Obrigada, Sr. Secretário de Estado Mário Caetano João. Gostávamos de perguntar ao jornalista Dangop, está respondido. Tem mais alguma pergunta? Se não, passarei para o Dr. Otaniel, por favor, sobre o ProPriv, a questão que lhe foi posta. Muito obrigado. De facto, o que nós dissemos foi que o valor contratualizado, contrato, que foi assumido por todos os compradores das empresas e ativos que fazem parte do setor produtivo, cifra-se num total de 371 mil milhões de kwanzas, 945 milhões, 106.945 kwanzas. Ou seja, este é o valor que está nos contratos assinado com todas as contrapartes que compraram esses ativos. Entretanto, contratualmente, foi também definido um plano de pagamento. E este plano de pagamento pressupõe que estes compradores façam desembolsos de acordo com este programa e, com isto, portanto, neste momento estão de facto entregues ao Estado um total de 21 mil milhões e 53 milhões de kwanzas. Portanto, de acordo com o plano de pagamento, faltarão ainda ser pagos 350 mil milhões de kwanzas, que são valores acordados entre as partes, não é? Muito obrigada. Tem mais alguma questão? Pode colocá-la. Na verdade, aqui eu gostaria de rebater aos dois secretários de Estado. Ao Dr. Otaniel, gostaria de perguntar se, do ponto de vista de Times, estes valores estão dentro dos Times ou há aqui violação por parte das empresas compradoras? Ao Dr. Mário Caetano João, o que eu perguntava era se o decreto prevê sanções para os bancos que estejam em condição de incumpridores. Passados esses mais de 20 dias, se a memória não me atração em relação ao decreto, mais de 40 dias, há bancos que foram sancionados? Quais são os números que nos podem avançar em relação a esses bancos que estão na condição de incumpridores em relação ao decreto? Obrigado. Obrigada, Dr. Mário. Vamos começar pelo Dr. Mário. Muito obrigado. E obrigado pela pergunta. De facto, são perguntas muito interessantes e que servem também para esclarecer também aqueles que nos estão a acompanhar nas redes sociais e não só. Não, o decreto não prevê sanções. O decreto presidencial 169/18 do PRODESE, ele está ligado somente ao financiamento, ao setor produtivo. Se eventualmente os bancos não cumprem com aquilo que deveriam financiar, eles são sancionados pelo BNA. Existe o instrutivo 7/20 do BNA, que apareceu mais tarde do que o PRODESE, portanto só nos veio dar dentes, não é? Só veio dar dentes a este leão. E, portanto, o que é que nós fazemos? Nós não podemos multar, isto é uma atividade do BNA. Portanto, o que nós fazemos é interagimos primeiro com a banca, esse é o primeiro passo que nós fazemos. Tentamos perceber por que razão é que os projetos ficam
mais de 40 dias. Se depois dessa interação, numa semana depois dessa interação, nós não vemos qualquer tipo de alteração do paradigma, nós temos estado a comunicar o BNA e o BNA tem estado a multar, sim, esses bancos. Agora, o valor dessa multa, infelizmente, não temos. Isso é uma atividade puramente do sistema financeiro, bancário, não é? Portanto, a regulação do sistema financeiro e, portanto, essa informação poderia ser dada pelo BNA. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Daniel. Muito obrigado. Sim, a resposta é sim. Temos prestações vencidas num valor de 10 mil milhões de kwanzas. Estas são as prestações que estão neste momento a pagamento e que a equipa tem estado a interagir com os compradores no sentido de vermos então estas prestações também pagas. Claramente, esta é a situação que temos para reportar neste momento. Muito obrigada, doutor Miguel. Mais alguma questão? Muito obrigada. Nós vamos seguir então, já finalizando. Gostaria antes de destacar ainda ações aqui no Ministério da Economia e Planeamento, ainda esta semana. Vamos a destacar 2 ações na quinta-feira. Às 9 horas vai acontecer o habitual briefing bissemanal no domínio do planeamento e às 10h30 vai acontecer um webinar sobre fiscalidade, impostos no setor da indústria, pesca e agropecuária. Eu gostaria de agradecer aos senhores secretários de Estado aqui presentes, secretário de Estado da Economia, Mário Caetano João, e secretário de Estado da Finanças e Tesouro, doutora Daniel dos Santos. Uma boa semana, uma boa continuação de boa semana para todos. Não esqueçam o nosso lema, é possível. Um bom dia.